Olá, vamos começar esse vídeo explicando como trabalhar com manipulação de arquivos, inserindo, lendo algumas informações que estão salvas em arquivos e todos eles a linguagem C e C++. Meu nome é Vandré, sou professor da Universidade Federal de Itajubá e dentro do meu site, que é sites.google.com/vandreveloso, eu vou colocar o site na descrição desse vídeo. Tem lá, dentro de BAC 04, que no caso é na disciplina, dentro da Unife é a disciplina de programação, aqui tem meus slides, que vocês conseguem visualizar esse mesmo slide que que eu estou mostrando aqui para vocês. E dentro de exercícios, vou ter algumas listas de exercícios. Dentro da lista de exercícios, hoje vamos trabalhar com a lista de exercícios sobre arquivos, que no caso é essa lista de exercícios aqui. Então, primeiramente, vamos ler o exercício. Escreva um programa que leia todo o conteúdo de um arquivo denominado ex1.txt, contendo até 200 caracteres. Esse valor aqui é muito importante para a gente. E coloque cada caractere alfanumérico, ou seja, tudo que for lido, exceto espaços, dentro de um vetor. Claro que essa aula pressupõe-se que a pessoa sabe um pouco de linguagem de programação, no caso C++, e que saiba o que é um vetor. Então, primeiramente, vamos abrir o programa. No caso, o programa que a gente vai utilizar aqui é o CodeBlocks. Ele é bem fácil de localizar na internet, só que é bem interessante vocês lembrarem que o CodeBlocks tem que ser instalado a versão com o arquivo maior possível, com o arquivo MIGWIN, que seria com o compilador já junto, para não ter problema de executar nenhum dos códigos. Então, primeiramente, escrever um programa que leia todo o conteúdo de um arquivo chamado ex1.txt. Sabendo o seguinte, quando a gente manipula com arquivo, é interessante a gente salvar o arquivo do C++ que a gente vai criar aqui no programa CodeBlocks, a gente salvar esse arquivo dentro da mesma pasta que vai ser salvo esse arquivo .txt. Então, eu vou criar um projeto que vou colocar ele na área de trabalho chamado arquivos e depois dentro dessa pasta chamada arquivo, eu vou colocar esse arquivo ex1. Então, eu vou vir aqui em File, New, Project. Então, dentro aqui dos projetos, a forma de trabalho nosso vai ser em cima do console application. Aperto Go, aperto avançar, escolho C++, tenha certeza que está escolhido C++, porque os comandos que eu vou ensinar vão ser todos em cima de C++. Next, o título do projeto. Eu vou colocar esse aqui como ex01. É o primeiro exercício e vai ser salvo ele em uma pasta chamada arquivo dentro da área de trabalho. Então eu vou vir aqui e coloco arquivo. E aqui é só finalizar, ele já vai aparecer aqui. Mas detalhe, o compilador ele vai aparecer ele geralmente em branco. Se não aparecer essa barrinha lateral, que no caso ele apareceria assim, é só você vir aqui em View, escolher o Manager. E aqui embaixo, essa barrinha aqui, vai aparecer todos os erros que podem aparecer na hora que a gente estiver executando o programa nosso. Aí o arquivo nosso ele está aqui, esse main.cpp. Clica duas vezes e já aparece o código. No caso eu vou aumentar um pouquinho o tamanho da fonte para ficar mais fácil para a gente poder trabalhar. Então eu vim aqui no editor dele. Aqui tem a fonte dele, eu vou alterar um pouquinho para aumentar a fonte para ficar mais fácil de todo mundo enxergar o código que a gente estiver escrevendo. Certo? Vou deixar o tamanho 18. Ok, pronto, agora está todo mundo visualizando. Para eu ter certeza que o programa vai funcionar, eu vou aperto esse botão aqui, Build and Run, ou eu venho aqui em Build, escolho Build and Run, mas aqui já fala que tem um atalho que é só apertar F9. Então, quando eu aperto F9, eu venho aqui, Build and Run. Ele vai executar o meu programa, sabendo que só vai aparecer só Hello World. Pronto, já sei que o meu programa está funcionando. Como é que eu sei onde é que ele está salvo? Aqui aparece em cima onde é que ele está salvo. Users Master Desktop. Então eu vou lá no meu desktop, tem uma pastinha chamada arquivo. Eu abro essa pasta chamada arquivo. Visualizo aqui a X1. Aqui que eu vou precisar criar aquele meu item que eu solicitei no outro momento, que seria o x1.txt. Então eu venho aqui, crio um novo arquivo, documento de texto, no caso cliquei com o botão direito aqui, em novo,
documento de texto. Quando eu venho aqui em novo documento de texto, eu escrevo aqui arq1 e já está .txt. No caso meu está mostrando, se não é somente você escrever arq1, que ele já salva como txt. Então, aqui já está falando que existe esse arquivo arq1.txt e na mesma pasta que está executando aqui. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que arranjar um jeito de ler esse arquivo. Para eu ler esse arquivo, como vocês podem visualizar lá no meu slide, eu posso pesquisar primeiramente a biblioteca, que é essa aqui, fstream. Fstream, aí vocês vão direto para o slide 172 aproximadamente, ele já mostra como trabalhar com arquivos. No caso, é necessário eu inserir uma biblioteca chamada fstream dentre as bibliotecas lá para a gente poder trabalhar. Então, voltando ao CodeBlocks, eu venho aqui e incluo a biblioteca fstream para manipulação de arquivos. Nessa biblioteca de manipulação de arquivos, agora eu posso utilizar os comandos que mais abaixo vão estar falando. Que no caso, esse aqui é o comando de escrita em arquivos. No caso, o exercício pede para a gente poder escreva um programa que tem um arquivo e coloque cada caractere, lendo o arquivo, coloque cada caractere dentro de um vetor. Então, estou lendo o arquivo, não estou escrevendo o arquivo. Se a gente continuar os slides, a gente vai ver que tem um slide ensinando como é que a gente lê um arquivo. Aqui, eu já ensino que tem a biblioteca IOStream e ensino o comando ifstream fin. E no caso eu vou colocar esse comando aqui, ifstream, ele já completa para mim. Eu coloco só um exemplo aqui, seria só para o comando nosso que a gente vai utilizar. No caso, posso chamar isso aqui de qualquer coisa. Posso chamar isso aqui de F1, posso chamar isso aqui de Vandré, posso chamar do que eu quiser. Eu vou salvar isso aqui como F1, porque o comando para leitura do teclado é o cin. O comando para leitura de arquivos eu vou determinar ele chamando ele de F1. Depois disso a gente coloca na sintaxe do C++, eu coloco qual arquivo que eu quero ler. O arquivo que eu quero ler é o teste.txt, nesse caso aqui. No caso, o programa nosso, no exercício, fala que é x1.txt. Então, vou lá no CodeBlocks, escolho, entre aspas, é x1.txt. Pronto. Agora, o que o programa, o exercício pediu para a gente poder fazer? Ele pediu para eu poder ler esse arquivo x1.txt, todo o conteúdo que tiver lá e jogar todos os caracteres que não forem espaços para dentro de um arquivo, para dentro de um vetor, desculpa. Então, para isso, falou que o arquivo cabe até 200 caracteres. Se ele cabe até 200 caracteres, eu vou criar um vetor, sabendo que dentro de um arquivo txt ele contém texto. No caso, a gente chama, dentro da linguagem C++, a gente chama isso de char, ou caractere. Esse char, eu vou salvar no meu arquivo aqui, é bom salvando sempre, eu venho aqui no disquetinho e mando salvar. Esse char, eu posso criar ele como um vetor, sabendo que é necessário que as pessoas tenham um pouquinho de conhecimento sobre o vetor antes. Então, eu crio um vetor, eu vou chamar ele aqui de vetor, e ele vai caber no máximo 200 caracteres. Já que meu arquivo cabe até 200 caracteres, eu vou criar um vetor de 200 caracteres. Então, criei esse vetor. Agora, a partir desse momento, tudo que eu ler, eu vou ler e jogar todos os itens, todos os caracteres que eu forem ler. Eu vou ler dentro desse x1, eu vou jogar dentro desse vetor. Como é que eu faço essa leitura? Tem algumas formas que estão lá descritas no slide. Dentre elas, eu vou destacar para vocês o seguinte. Eu posso colocar um while, que é uma repetição chamada, traduzida por enquanto. Enquanto, exclamação é não, fim do arquivo. EOF é end of file. Ou seja, enquanto o arquivo não terminou, eu vou lendo. Então, eu vou copiar isso aqui. Se a gente quiser facilitar um pouco a vida, vocês podem fazer isso daí. Eu venho aqui e copio na próxima linha aqui, while não EOF. Abro chaves para poder dizer que eu estou executando meu while. Tudo que eu executar aqui dentro vai ser dentro do meu while. Então, o que vai ter aqui dentro? Eu vou mandar ler letra a letra e jogar dentro de um vetor. No próprio slide, ensino a falar, essa aqui é como é que faz a leitura básica dentro de um arquivo. E mais para frente,
no slide, provavelmente ele já passou. Detectando o fim do arquivo, conversão, leitura de arquivos. Como é que eu leio? Aqui no caso ensina como é que a gente lê todos um arquivo uma vez, linha a linha. Quando a gente trabalha dentro de um arquivo TXT, a gente sempre trabalha com char, então é necessário a gente converter esse char para número inteiro, se eu quiser trabalhar com números inteiros. Então seriam alguns exemplos que a gente tem. Essa aqui é a forma como é que a gente lê um caractere e grava um caractere por vez. No caso, eu preciso ler um caractere por vez. No caso, vamos supor o seguinte. Eu tenho lá aquele meu arquivo 1.txt. Onde é que ele está salvo? Ele está salvo na área de trabalho. Eu coloquei uma pasta chamada arquivo. Dentro dela tem um arc 1.txt. Aqui eu vou colocar um texto dizendo que este é um exemplo de um programa que lê arquivos. Ponto final. Mando salvar. Vou fechar ele. Pronto. Agora quando eu abro eu já vejo que tem esse arquivo meu aqui. Eu vou lá no meu CodeBlocks e mando ler esse arquivo a partir daquele comando que eu mostrei para vocês aqui agora, que é o fin_get. Eu posso fazer isso dessa forma. Então, eu posso colocar fin.get e mando ler esse arquivo meu. Sabendo o seguinte, cada vez que eu mandar ler, ele vai ler e vai jogar dentro de um determinado item. No caso, eu posso colocar isso aqui, um caractere, por exemplo. Eu vou criar um char ch, que vai ser, ou melhor ainda, eu vou chamar isso aqui de temp, que vai ser minha variável temporária. Essa minha variável temporária, cada vez que eu ler do meu arquivo, eu vou jogar dentro dessa minha variável temporária. Então, o que eu tenho que verificar é o seguinte, lá no enunciado, diz o seguinte, escreva um programa que leia todo o conteúdo de um arquivo chamado x1.txt, que a gente já está mandando ler esse arquivo aqui. Aqui eu vou percorrer ele todo o tempo, até o arquivo acabar. Aí, contém 200 caracteres e coloque cada caractere alfanumérico, ou seja, um caractere que seja qualquer coisa exceto espaço dentro de um vetor. Então preciso verificar se temp que ele leu não seja espaço. Então aqui eu verifico. Se temp for igual a espaço, no caso estou dando um espaço só. Se ele for igual a espaço, eu posso colocar aspas simples, já que é um espaço só, eu posso colocar o apóstrofe, né, que é essa aspas simples. Se for igual a espaço, eu não faço nada. Mas se for diferente de espaço, o que eu faço? Eu jogo esse item para dentro do vetor. Então eu falo que vetor na minha posição, que eu vou colocar uma posição i, ele vai receber o temp. Sabendo o seguinte, mas o que é esse i? Esse i vai ser o índice do meu vetor. Vamos supor que eu tenho lá um meu vetor, no caso com o meu texto lá, eu vou abrir o meu arquivo txt. Esse aqui é o item, o primeiro item, esse aqui é o segundo item, esse aqui é o terceiro item, esse é o quarto item, o quinto item, o sexto item, o sétimo item, sabendo que ele tem que saltar todos esses espaços aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu venho aqui, cada um desses itens eu preciso colocar no valor de i, mas como a gente já sabe, os vetores eles começam a contar do zero. Embora tenha 200 posições, ele vai da posição 0 à posição 199. Então crio uma variável inteira para ser esse meu i, começando com 0. E cada vez que eu efetuar a leitura de um item, eu coloco o i++. Então acabou que eu li tudo que eu precisava. Como é que ele funcionou? Repassando aqui esse código nosso, para a gente poder mandar rodar e ver se ele vai funcionar. Eu li o arquivo meu. Como é que é esse meu arquivo? O arquivo chamado x1.txt, onde ele está salvo? Tem que estar salvo na mesma arquivo, na mesma pasta minha que está esse main. Criei um vetor de tamanho 200, que vai receber todo o conteúdo do x1.txt, exceto os espaços. Criei uma variável temporária para receber, por exemplo, a primeira letra, lá dentro do meu arquivo .txt. Primeira letra é a letra E. A letra E eu vou mandar para esse temp.
depois a letra S passa para o temp, depois o T passa para o temp, o E passa para o temp, espaço passa para o temp, o E passa para o temp. A questão toda é a seguinte: quando for espaço, ele não vai passar do temp para o meu vetor de destino, que é o vetor final. Então, no final, eu tenho todo esse processo aqui. Então, gente, eu tive um problema aqui no computador. Aí acabou que quando eu mando rodar o programa, eu detectei que eu tinha feito alguma coisa errada. Quando eu li aqui, tá falando que o nome do arquivo é x1.txt. Eu coloquei aqui no meu código é x1.txt, mas na minha pasta eu coloquei arq1.txt. Então eu altero ele aqui para x1.txt. Então eu venho aqui, mando executar o meu programa. Assim que ele executa, ele fala que retornou 0, o processo retornou 0, que foi por causa desse return 0, e não aparece nada, porque eu não sei se deu certo. Como é que eu vou verificar se dá certo? Eu vou executar uma repetição para eu poder validar, para eu poder percorrer esse meu vetor, sabendo que o conteúdo dele está correto. Aí eu verifico, enquanto j for menor ou igual a i, por quê? Por que eu vou trabalhar com esse valor de i? Desculpa, menor do que i. J mais mais. O valor de i não é o tamanho de quantos itens eu achei dentro de x1. Vamos supor que aqui dentro de x1 tenha 20 caracteres. Meu vetor cabe 200, mas só que eu preenchi somente 20. Então, meu i, a cada leitura, meu i vai aumentando o tamanho. Esse meu i no final vai ter o tamanho 20. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar esse for, que seria para repetir do j até o tamanho do meu vetor, que foi preenchido, no caso, já que o x tinha 20 caracteres, como igual eu falei com vocês como exemplo. Então ele vai percorrer do 0 até o 19. Por isso que eu coloquei um menor. Por que 19? Porque, como eu falei com vocês, o vetor cabe 20 caracteres, por exemplo, mas só tem uma coisa, ele vai até a posição 19 porque conta com a posição 0. Nesse momento, o que eu faço? Eu vou dar um cout aqui para poder imprimir na tela o valor que está no vetor na posição j. E só para poder não ter dúvida de que esse valor apareceu corretamente, não aparece 2 caracteres, quantos caracteres são, eu vou dar um espaço entre cada um dos caracteres. E vou mandar rodar meu programa. Assim que eu mandar rodar meu programa, ele vai ler meu arquivo x1.txt e fala: este é um exemplo de um programa que lê arquivos. Ponto. Sabendo que este aqui só tem só um espaço, que foi esse espaço que eu dei aqui, como eu falei com vocês. Se eu tirar esse espaço daqui e mandar rodar de novo, ele vai aparecer tudo sem os meus espaços. Inclusive tem um ponto aqui que eu vou abrir lá meu arquivo e vou ver se esse ponto existe. Aqui, não existe nenhum ponto aqui. Eu mando rodar, salvar. Provavelmente esse ponto aqui é o que marca que acabou o nosso arquivo. No caso, eu estou lendo de 0 até o i na última posição. Pronto, então esse aqui é o que o programa nosso pediu nesse primeiro exercício. Foi somente isso: escreva um programa que leu todo o conteúdo de um arquivo até 200 caracteres e coloque cada um desses aí dentro de um vetor. Detalhe, eu posso pegar esse arquivo meu e separar isso aqui tudo com diversos enters. Vou salvar aqui, venho aqui salvar e mando executar o meu programa de novo. Ele vai ler contando os itens e salvou tudo isso dentro de um mesmo vetor. Certo? Essa é a resolução da primeira questão. Já a segunda questão pede o seguinte: altere o programa da questão 1, ou seja, isso aqui tudo que a gente falou, para salvar o conteúdo de um mesmo arquivo em uma matriz, sendo que cada linha corresponderá a uma linha da matriz. Ou seja, quando ocorrer uma quebra de linha no arquivo, os próximos caracteres deverão ser salvos em uma nova linha da matriz. Então vamos pensar o seguinte: nesse caso aqui eu tinha feito assim, o programa ele leu dessa forma. Se eu colocar esse meu programa dando enters, ele deveria salvar dentro de uma matriz. No caso, essa vai ser uma matriz com 3 linhas, que é o limite que a gente tem aqui. Então, eu vou ter que alterar esse programa aqui
para ele ainda ler o arquivo x1.txt, só que ele vai ter que ler até uma quantidade de linhas. Quantas linhas vão ter que ser? No caso, eu vou ter que criar, não vai ser mais um vetor, vai ser uma matriz. Então, vou trocar o nome vetor por matriz, só para a gente não ter dúvida. E vou colocar o mesmo nome em todos os lugares. Pronto, a gente sabe que agora estamos trabalhando com matriz. Qual que vai ser o tamanho limite dessa matriz? Eu vou criar uma matriz de 200 por 200, por quê? Vamos supor que ela tivesse 200 linhas. Eu vou ter um caractere por linha. Então, ainda estou seguindo o enunciado aqui. São 200 caracteres, um caractere por linha. Ou pode ter todos os caracteres em uma linha só. Então, vai ser 200 caracteres na mesma linha. Então, estou criando 200 por 200. 200 linhas, 200 colunas. Sabendo que a gente lê sempre dessa forma. A leitura do arquivo vai ser semelhante a isso aqui. A diferença é a seguinte. Eu vou ter que fazer uma diferença. Vou ter que verificar se o que o computador leu for igual a uma quebra de linha. O que é quebra de linha? Quebra de linha é o barra N. Se for um barra N, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que alterar a minha coluna para a linha de baixo. Então, esse meu i que salvava quantas linhas eu estou, qual índice da linha que eu estou indo, esse aqui eu vou salvar em qual coluna que eu estou lendo, certo? Então, aqui eu já estou utilizando a variável i, j, eu vou colocar uma variável chamada k, começando do zero. E esse meu k que vai ser interessante para a gente. Se no caso eu estou lendo o arquivo, ele deu quebra de linha, isso significa que eu vou ter que pular para a linha de baixo. Pular para a linha de baixo, entende-se que eu vou colocar minha matriz, vai ser uma matriz com a linha e com a coluna. Então, cada vez que eu estiver avançando meu i, estou avançando dentro desses 200 aqui. Cada vez que eu estiver avançando meu k, estou alterando desses 200 daqui. Então, quando pular para a linha de baixo, eu vou alterar para o meu próximo índice do i ou do k. No caso, a gente tem que entender o seguinte: i é para linha, k é para coluna. Então, eu vou falar que meu i, eu vou avançar uma posição, porque eu vou passar para a próxima linha, e eu vou salvar no k, e aqui eu vou alterar o meu k de uma unidade. Por quê? Olha só. Se for espaço, eu não vou gravar nada. Ou seja, eu não vou ler e vou passar para a próxima coisa para poder ser lida, porque o get no fin ele vai ler item a item e jogando dentro do temp. Se for espaço, ele salta. Se for outro espaço, ele salta de novo. Se for outro espaço, ele salta de novo. Agora, se for alguma coisa que não for espaço, ele vai verificar. É uma letra A? Então, se for uma letra A, eu verifico. Letra A é igual a barra N? Ou seja, igual a Enter? Não, não é igual a Enter. Então, eu salvo na minha matriz no índice 0, 0, esse meu item que está no temp, e acrescento uma unidade no k. Meu k valia 0, agora vale 1. Executo aqui de novo. Percorro todos os meus itens e o próximo meu item da leitura do meu arquivo, vamos supor que seja um Enter. Aí eu vou verificar. Enter é igual a espaço? Não. Enter é igual a barra N? Sim, como eu falei com vocês, Enter é igual a barra N. Então, eu acrescento meu i uma unidade, ou seja, agora eu vou salvar na segunda linha e eu preciso zerar meu k. Porque meu k precisa voltar para a minha posição 0. Quer dizer que eu vou salvar na primeira posição da linha, ou seja, na primeira coluna da linha. Não é isso que acontece quando a gente está digitando? Eu estou aqui digitando, este é um exemplo, dou Enter aqui, ele volta para a primeira posição da segunda linha. Ou seja, isso aqui, vamos entender que isso aqui como uma matriz. Essa aqui vai ser a primeira posição, ou seja, a primeira coluna da primeira linha. Essa aqui é a primeira posição da segunda linha, primeira posição da terceira linha. Então, esse aqui é o quê? Estou na primeira, segunda linha, primeiro, segundo, terceiro, quarto caractere. Mas, como eu não vou contar espaço, esse aqui vai ser o terceiro caractere meu, dessa linha. Então, eu vou vir aqui e vou executar com esse código aqui, sabendo que eu tenho que fazer uma modificação aqui. No caso, a gente está alterando, eu fiz aqui, toda vez que eu mexer na minha matriz, que era de antes era chamada de vetor, só tinha só uma dimensão, agora é uma matriz de 2 dimensões.
matriz de 2 dimensões, eu preciso colocar as 2 dimensões em todos os locais, sabendo que a gente tem o K também. Como é que faz para a gente poder percorrer o J e o K? Eu preciso colocar outro for, porque matriz, para cada uma das dimensões de uma matriz, eu preciso colocar um for, no caso uma repetição. Eu vou colocar um it, já usei o i, o j, o k, vou colocar uma variável l agora. Enquanto l for menor do que 200, porque no caso eu vou percorrer todas as minhas linhas do meu k, ou seja, todas as minhas colunas que eu tiver, e vou mandar imprimir esse valor aqui. Simplesmente assim. O que vai acontecer? Quando eu mandar rodar meu programa, ele vai ler: este é um exemplo de um programa, do jeito que a gente colocou aqui, sabendo o seguinte: este é um exemplo de um programa, faltou a terceira linha, no caso de ler arquivos, né? Provavelmente alcançou o limite de 200 caracteres, ou então ele identificou o /n. Ou às vezes é /r. Vamos tentar entender qual que é a interpretação dele. Não é /r, então é /n. Vou executar aqui de novo. Este é um exemplo de um programa. Faltou que lê arquivos. Vou tirar esse espaço aqui, eu acho que não vai fazer diferença não. Deixa eu exemplo de um programa. Então, eu descobri o que o meu código estava fazendo de errado. Quando eu mando rodar aqui o meu programa, ele aparece: este é um exemplo de um programa que lê arquivos. Por quê? Antes estava colocando j menor do que i. No caso, a última linha do i, no caso do meu programa aqui, quando eu mando abrir é x1, ele lê primeira linha, segunda linha, terceira linha. Então meu i vale 0, acrescento uma unidade no i vale 1, acrescento uma unidade no i vale 2, porém eu quero com meu i sendo menor do que 2. Então fica sendo 0 e 1, eu só leio só as duas primeiras linhas. Então tive que alterar isso para poder funcionar. Só para facilitar um pouco, eu sempre gosto de fazer isso assim, colocar tudo dentro de um mesmo for. No caso, dentro de chaves, né? Quando eu mando rodar meu programa, agora aparece do jeito que está aqui. Esse é um exemplo de um programa com meu i, no caso eu tinha consertado aqui, j menor do que i, agora aparece exemplo de um programa que lê arquivos sem espaços. É isso que é interessante. Assim como eu tirei o espaço, eu poderia tirar qualquer outro caractere. Se eu quisesse, por exemplo, se eu quiser tirar a letra E, vai aparecer os espaços, só que não vai aparecer a letra E. Então, a letra E minúscula, né? Esse seria um exemplo de um programa que lê arquivos. Não tem, mas tem os espaços. Então isso aqui é uma modificação que a gente pode fazer nesse programa. Com isso a gente pode saltar qualquer tipo de caractere. Poderia saltar, tá? Se for letra, se for número, eu posso sair saltando todos esses caracteres só usando esse barra igual aqui, certo? Então com isso a gente finaliza esse outro programa, que é: altere o programa da questão 1 para salvar o conteúdo do mesmo arquivo de uma matriz, sendo que cada linha do arquivo corresponderá a uma linha da matriz. Ou seja, quando ocorrer a quebra de linha no arquivo, os próximos caracteres deverão ser salvos em uma nova matriz. Então, com isso aqui a gente finaliza esse programa. Se você quiser dar uma olhada no código dele todo, eu sugiro que você dê pause nesse vídeo para você poder ter acesso a esse conteúdo todo. Caso vocês tiverem dúvidas, vocês podem estar colocando, vou voltar isso aqui para o texto original, vocês podem estar perguntando aqui na descrição do vídeo, ou então mandando dúvidas por e-mail, para o e-mail que está lá no meu slide, no caso, vandreveloso@unifei.edu.br. Certo? Eu vou voltar para o primeiro slide. É isso. Eu agradeço pela atenção.